queria falar sobre o momento que Josafá viveu. Eu quero falar sobre o momento que ele viveu. Momento difícil, momento complicado. Eu queria comentar hoje, sobre uma mensagem que recebi, falando sobre a bênção da normalidade, sobre a bênção da normalidade, que eu venho profetizando há alguns anos, acho que uns 5 anos mais ou menos atrás, 5, 6 anos, que eu venho falando sobre a normalidade. Então eu queria hoje ler aqui o capítulo 20, versículo 3, e depois fazer uma narrativa do momento que Josafá viveu. Vamos lá então. Diz assim: também levou o povo que estava nela e os fez... Perdão. 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. É que eu abri errado aqui e ao vivo é assim mesmo, tá? Então, diz assim: então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Só até aí, tá? Olhem para mim. E você que está em casa, preste atenção no vídeo aí, Muito bem. Então presta bem atenção. Até aqui, se nós começarmos a olhar a história aqui de Josafá, era uma história de uma vida tranquila, vida acontecendo, o seu governo, o seu reinado indo tudo bem, tudo correndo bem. De repente, ele recebe uma notícia. E a notícia era de que vinham 2 reinos contra ele, que vinham muitos homens, muitos soldados para pelejarem contra ele, para lutarem contra ele. E ele então, naquele momento, ele sente uma coisa que quando eu e você recebemos uma notícia ruim, uma notícia difícil, nós sentimos. Josafá teve medo, temeu, diz aqui a palavra do Senhor. Algumas versões aí de vocês vai dizer, teve medo. Josafá teve medo. Quando ele viu aquela dificuldade toda, ele teve medo. Isso é muito comum nas nossas vidas, nós sentimos medo. Nós sentimos medo quando vem a enfermidade, quando vem um problema na nossa vida, quando vem qualquer tipo de dificuldade. Nós precisamos pensar exatamente no que pensou Josafá quando ele teve medo. Eu tenho os meus medos, as minhas angústias, os meus temores, os meus sustos, enfim, todas as coisas que fazem com que a gente não se sinta bem. Eu tenho os meus medos. E Josafá diz aqui a palavra que ele temeu. E todos nós que estamos aqui e que estamos em casa, eu creio que o mesmo número que nós temos de pessoas aqui, talvez, acho que a gente tem bem mais online do que gente presencial aqui, Bem mais online, não é isso? Não? Amém. Então, nos 2 canais, os 2 canais, tem o Facebook, ok. Então nós temos mais gente aqui do que online hoje, Talvez quando o YouTube dê elas por elas. Mas preste bem atenção numa coisa. O que nós observamos aqui é que o medo, ele tira de nós os problemas, as dores, as dificuldades, elas tiram de nós a normalidade, a tranquilidade da nossa vida, do nosso dia a dia, tira a nossa paz, causa ansiedade, causa sofrimento, causa dor, causa enfermidade, causa uma série de coisas que nós não gostamos de sentir, não desejamos sentir. E nós sabemos que o que pode nos ajudar na hora do medo é o que Josafá fez. Diz aqui que ele pôs-se a buscar o Senhor e determinou ali um jejum.
né? Ele pôs-se a buscar a Deus, a clamar a Deus e determinou um jejum, né? Então diz a palavra aqui que ele começou a clamar a Deus, começou a buscar a Deus e determinou um jejum sobre a vida do povo, um jejum sobre a vida das pessoas, sobre as casas dos moradores daquele lugar. Ele determinou um jejum, né? E ele pôs-se a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor, a falar com o Senhor. Irmãos, primeira coisa, eu tenho sentido muito prazer na oração que nós estamos fazendo, nos horários que estamos fazendo. Nós temos às 2 horas da tarde, nós temos ao meio-dia, às 2 horas da tarde, e temos à meia-noite também, que estamos orando fora os nossos horários de culto e os nossos momentos que nós falamos com Deus individualmente, né? Nós temos tido isso. E a oração é interessante, que ela traz algo muito poderoso para dentro de nós. Quando nós começamos a dedicar a nossa vida, a orar ao Senhor, a falar com o Senhor, a fazer o que foi determinado aqui por Josafá, não que nós não vamos ter batalhas, não vamos ter dificuldades, não vamos ter lutas, não vamos ter problemas, porque nós temos problemas. A vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de surpresas desagradáveis para nós, mas uma coisa é certa. Eu pensava hoje pela manhã sobre resiliência, né? Eu pensava sobre resiliência. Resiliência é uma coisa, é uma palavra que a psicologia usa muito, mas a Bíblia também fala sobre ela. A resiliência é a capacidade que Deus nos dá, de enfrentar momentos difíceis, né? A capacidade de suportar, né? Suportar momentos difíceis na nossa vida. Isto é resiliência, é o que Josafá teve. Por quê? Ele, ao invés de entrar em pânico, entrar em desespero, o que ele fez? Ele não tinha alternativa, ele sabia disso, mas ele conhecia o Senhor, ele conhecia a Deus, conhecia ao nosso Deus. Então ele disse: eu vou clamar ao Senhor, né? E aqui diz que a parte de Judá, eles se ajuntaram para pedir socorro ao Senhor, né? E diz que todas as cidades vieram para a capital ali, para buscar ao Senhor junto. Então preste bem atenção numa coisa que eu quero falar para você. Quando nós fazemos uma proposta de oração, em fazer um propósito de oração, é porque no nosso ajuntamento em oração, nós alcançamos as vitórias que nós precisamos. Claro que Deus sabe de todas as coisas, está acima de todas as coisas, mas nós conseguimos superar as nossas dores através da nossa busca ao Senhor, do nosso clamor ao Senhor, da nossa oração, da oração que fazemos ao Senhor. E quando a gente se põe, Célia, por propósito, em orar num determinado horário, e ali todos se reúnem para orar, ali nós estamos fazendo o quê? Nós estamos naquele ajuntamento, unindo a nossa fé e ajudando um ao outro. Amém ou não amém? Ajudando um ao outro, abençoando um ao outro. Aqui diz então que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Então a oração dele foi sincera, foi verdadeira. Ele chegou diante de Deus com sinceridade, dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade, né? Que aqui na frente ele vai falar: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então nós estamos vivendo um momento. Eu disse hoje para uma pessoa, eu não sei se eu disse para uma pessoa, se eu disse no vídeo, no momento que estávamos fazendo o vídeo, que nós, na verdade, hoje agradecemos a Deus porque nós acordamos,
porque nós respiramos, porque nós temos vida, porque nós estamos vivos, nós agradecemos a Deus, né? Estamos vivendo um momento crítico sobre a terra e nós não imaginava nunca em uma pregação minha dizer isso, um problema grave sobre toda a terra, né? E isso faz com que nós pensemos de forma diferente da necessidade que temos hoje. Não são os bens que nós adquirimos, não é o tanto dinheiro que nós temos, não é o tanto que nós possuímos. Eu estava ouvindo de uma pessoa, não me lembro de quem estava nos contando, que gasta hoje 1 milhão por mês para manter o familiar vivo. 1 milhão por mês para manter um familiar vivo. E não é o dinheiro que pode devolver a vida para a pessoa, né? Nós estamos vivendo um momento em que a vida é o que há de mais importante. A normalidade é o que nós buscamos. Quanta gente diz para mim, minha mãe fala muito isso, é uma senhora de 82 anos, e ela diz sempre assim: meu filho, tudo que eu quero é voltar a pegar o ônibus. Eu quero voltar a sair comprar minhas coisas. Eu quero sair e ir na casa dos meus filhos. Eu quero sair e viver isso. Isso é o que Josafá queria, que a vida tivesse normal. Muito bem, através da oração, Deus começou a mudar o destino dele, né? Por que Josafá orou? Porque ele tinha fé, porque ele acreditava que o Senhor podia fazer na vida dele. Ele acreditava que o Senhor podia transformar aquela situação daquela nação. Não, o Senhor não permitiu naquela situação que eles sofressem nas mãos dos inimigos. O Senhor não permitiu naquela situação que eles tivessem a dor de sofrer na mão dos inimigos, né? O Senhor não permitiu. Ô Felipe, se você estiver aí no som, dá um pouquinho mais de retorno para mim só, né? O Senhor então não permitiu que eles sofressem naquela situação. Aí seguindo, porque a vitória dele se garantiu em cima da fé, né? A vitória dele se garantiu em cima da fé. Obrigado, Fê. Em cima da fé, a fé que ele exercia no Senhor. Queridos, prestem bem atenção. Quem tem fé tem fracassos? Às vezes sim. Passa por dificuldades? Sim. Enfrenta problemas? Também. Davi enfrentou, Jesus enfrentou e todos os grandes homens da Bíblia enfrentaram. Eu sempre gosto de pregar uma mensagem que é aqui em 2 Crônicas mesmo, que fala sobre quando Elias, ele sofre um princípio de depressão, e ele começa a achar que ele era a última bolacha do pacote, ele começa a achar que ele era a pessoa mais importante do mundo, porque aquele sentimento de inferioridade, de tristeza, tomou conta do coração de Elias, logo após quando Jezabel ameaça ele de morte. Muito bem. Deus nos deu então a condição de termos aquilo que nós precisamos através da fé. O livro dos Salmos fala que aquilo que temos e somos é a mão do Senhor quem faz. É a mão do Senhor quem realizou, quem realiza. O livro dos Salmos fala: saibam, pois, que a mão do Senhor fez isto. No momento de alegria que você está vivendo, no momento de paz, e olha, queridos, em tudo diz a palavra aqui, dai graças, né? Então, hoje na hora do almoço, na mensagem, na oração do meio-dia, eu falei que a nossa oração seria de agradecimento. Lembra disso? Alguém lembra disso? Da oração do meio-dia? A nossa oração seria de agradecimento. Por quê? Por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Amém? Amém ou amém? Amém ou amém? Irmãos, enquanto estamos aqui, nós somos cuidados pelo Senhor. Nós somos abençoados pelo Senhor. Nós somos tratados pelo Senhor. Por quê? Deus cuida de nós aqui, porque a nossa vida por aqui é por um tempo. Depois passa, né? Vamos pensar numa coisa linda que você adquire lá na sua casa. Você ganha de presente de aniversário
uma linda orquídea como esta aqui, com 3 hastes lindas. Essa orquídea está aqui colocada há mais ou menos 1 mês e meio já, 1 mês e 20 dias. Nós colocamos, naquele dia veio a ordem para que se fechasse a igreja. Ela está linda, maravilhosa. E os seus olhos podem contemplar as flores dela. O que dá a beleza dela aqui são as flores que ela tem, né? Então ela tem, mas ela tem um tempo que ela vai ficar por aqui. Tem um tempo, mas ela vai chegar um momento que ela vai passar. E eu e você, vai chegar um momento que nós teremos algo maior do que isso aqui. A Bíblia fala assim, que olhos não viram e ouvidos não ouviram que o Senhor tem preparado para nós, né? Mas enquanto você estiver aqui, o Senhor vai cuidar de você. E você vai buscar de Deus uma vida de normalidade, uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, em nome de Jesus. E assim diz em Hebreus capítulo 13, diz assim: então podemos dizer com confiança, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus capítulo 13, versículo 6, né? Então nós aprendemos com a palavra que nada nessa vida, nada que aconteça pode nos separar do amor que Deus tem por nós. Você quer uma vida de normalidade? Você quer uma vida de paz? Eu pergunto para vocês que estão aqui, eu pergunto para você que está em casa, você quer uma vida de normalidade? Então, ore para que você tenha esta vida abençoada em nome de Jesus, né? Terceiro ponto que eu quero falar: a vitória de Josafá foi garantida por causa de resistirem e permanecerem na presença de Deus. Ela foi garantida por eles permanecerem. Preste bem atenção. Deus falou para eles assim: olha, vocês vão caminhar até a ladeira de Ziz, e lá ali vocês vão só observar. Vocês não terão que pelejar. Essa peleja não será de vocês, mas será minha, diz o Senhor. Essa batalha, essa guerra será de vocês, irmãos. Tudo que nós vivemos, tantas situações que nós vivemos, são guerras terríveis, guerras profundas que nós vivemos. E essas guerras, muitas delas nós não podemos vencê-las. Nós não conseguimos vencer. Muitas guerras nós não conseguimos vencer. Nós não somos capazes de vencer, senão o Senhor em nossas vidas. Se não for o Senhor em nossas vidas, nós não podemos vencer as nossas guerras. Se não é o Senhor por mim, o Senhor por você, nós não podemos vencer essa guerra. Em quem que você vai permanecer firme? No Senhor. Em quem que você vai se permanecer segurando? No Senhor. É no Senhor que eu e você estamos firmados. Deus, Ele é fiel na minha vida e na sua. Ele não vai deixar que a batalha, que a guerra seja acima do que nós podemos suportar. Quantas coisas na sua vida você já disse: eu não suportaria viver isso? Quantas coisas eu já disse: eu não suportaria viver isso, e passamos. Quantas dores nós já sofremos e dissemos: eu não consigo. Mas Deus é fiel para nos ajudar a vencer essas dificuldades. Se você for tentado, se você passar por dificuldade, né, pode ter certeza que Deus vai te dar uma saída, né? Deus vai te dar uma saída. Sabe aquela situação que você imagina: eu não tenho saída dela, e Deus te dá uma saída, Deus te dá uma condição. Deus tem esta saída para mim e para você. Deus tem graça, tem amor, tem misericórdia, tem tudo isso para mim e para você, para o meu coração e para o seu também, para a minha vida e para a sua também, para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios 10, não precisa abrir não, tá bom, gente? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará
também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13, mas não precisa abrir, tá bom? Então, tudo que vier, você como servo de Deus é capaz de suportar e de vencer, em nome de Jesus. Amém ou amém? Amém ou amém? Glória a Deus, glória a Deus. O comando de Deus não é pesado para nós. Nós somos nascidos de Deus, e os nascidos de Deus vencem esse mundo, vencem essa batalha, que os nascidos de Deus vencem esta batalha. Eu conheci na história, já me lembrei, um pregador, já citei ele aqui, chamado William Branham, e este pregador foi um dos maiores realizadores de milagres em nome de Jesus que existiu na história recente, né? William Branham viveu no século passado e ele foi um dos maiores, os homens mais usados por Deus para a realização de milagres e curas, né? E esse homem, um dia o Senhor o chamou, né, para enfrentar uma enfermidade. Ele passou por aquela enfermidade, pregou com aquela enfermidade, curava pessoas, estendo aquela enfermidade no seu corpo, mas um dia o Senhor curou a ele. Mas um dia ele partiu mesmo assim para aquilo que o Senhor tem de melhor para mim e para você. Amém ou não, amém, irmãos? Irmãos, eu creio muito nisso. Eu creio muito que o Senhor tem coisas maravilhosas para mim e para você. Então, resista firme, resista segurando na mão de Deus, na mão do Senhor, firme no Senhor, firme na palavra de Deus, firme naquilo que Deus tem falado com você, que é através disto que o Senhor te dará todas as vitórias que você precisa. Amém? Amém, gente? Amém. Amém é concordância, né? Muito bem. O Senhor, então, quando Ele fala aqui que não haverá tentação acima do que você possa suportar, é porque primeiro Deus te ama. Primeiro Deus te ama. Deus derrama amor sobre a sua vida. Deus derrama amor sobre o seu coração. E isto é amor que você dedica quando você obedece e permanece firme, como Josafá permaneceu. Quando você permanece firme, né? Paulo falou que a dor, o sofrimento, a morte, a vida, o passado, o presente, nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo disse isso. Amém? Amém ou não amém? Então, se eu perguntasse aqui, quem gosta de sofrer, ninguém responderia que sim. Se eu perguntasse aqui quem gosta de sentir dor, eu acho que ninguém também. Se eu perguntasse aqui quem gosta de passar fome, passar frio, passar dor, passar dificuldade, medo, ninguém gosta, né? Ninguém deseja isso. Todos nós queremos uma vida sossegada. E esta vida sossegada que nós queremos vem através da palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A palavra de Deus diz que quem vence o mundo é aquele que crê no Filho de Deus. 1 João 5, 3. Aquele que crê no unigênito Filho de Deus, que crê em Jesus Cristo, esse vence o mundo, esse vence a sua batalha, esse vence as suas guerras, aquele que crê, que acredita no Filho amado de Deus. Amém? Amém, gente? Então, olha, acordamos pela manhã, primeira coisa, vamos agradecer. A nossa primeira oração deve ser de agradecimento a Deus por tudo que o Senhor é e até pelo que Ele tem feito por nós, sermos gratos a Ele, né? Sermos muito gratos ao Senhor, né? E depois, na nossa oração, nós vamos colocar o nosso pedido de bênçãos, de
vida normal, para que Deus possa trazer a paz sobre a nossa vida, sobre a nossa terra novamente. Então, o que vai mudar toda a história é a nossa oração. Irmãos, eu disse há meses atrás, acho que 2 meses atrás, que a igreja fez esse gesto, cruzou os braços, né? Nós vimos aí uma doença grave, cruzamos os braços. A igreja se mobilizou nesse tempo agora, orando próximos hospitais, orando em todos os lugares, fazendo relógio de oração. Nós começamos a fazer a oração do meio-dia e da meia-noite. Agora você entra lá no Facebook, já tem um monte de gente fazendo também. Que bênção isso, né? Não sei se eles estão nos imitando, se nós imitamos eles, mas é importante que nós estamos fazendo, porque a igreja precisa se despertar para a oração. Você quer as bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida? Vem para a oração, vem falar com Deus, vem conversar com Deus. Ele é seu pai, seu amigo, Ele te ama, Ele tem muita coisa maravilhosa para oferecer à sua vida, coisas que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram. Então, vem para a vida de oração, até por aquilo que você não entende. A Bíblia diz que existe um ladrão que anda ao nosso derredor roubando, querendo roubar. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em roubar coisas nossas, Adelino, coisas pessoais, bens, coisas materiais. Mas a coisa mais terrível que pode ser roubada de nós é a nossa paz. É a nossa paz. É quando tira a nossa paz. É tudo que nós não queremos e não desejamos na nossa vida. Então eu quero, nessa noite, deixar para você essa palavra, né? Todos nós estamos passando pelo mesmo tipo de sofrimento. O quarto ponto que eu quero falar, que as vitórias, as bênçãos, a paz está garantida para aqueles que batalham, né? Aquela famosa frase, não existe vitória sem lutas. Então, para a gente obter conquistas, precisamos insistir, persistir na nossa batalha. Precisamos ser firmes na nossa batalha, como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, que servem a Deus. Sabemos que existe uma batalha diária, uma luta diária, uma busca diária, mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você estejamos firmes na palavra de Deus, naquilo que o Senhor ensina. Olha, vem a luta, eu vou batalhar. Efésios 6 fala o seguinte, não precisa abrir também, fala sobre a armadura de Deus, sobre se revestir da armadura de Deus. Aí ele fala de capacete, de couraça, enfim, de todas as coisas, de dardos. Ele fala de todas as defesas humanas, de todas as coisas que nós podemos fazer para termos como armadura. Mas a nossa armadura é conhecimento da palavra e vida de oração, vida de clamor a Deus, vida de relacionamento com Deus, vida de intimidade com Deus, vida de intimidade com Deus. Irmão, isso não implica em você ser aquela pessoa que anda pela rua de mão levantada, orando o tempo inteiro. Tessalonicenses 4 fala, orai sem cessar, e você sair orando. Não é isso. Claro que você pode fazer isso, se você tem fé para isso, faça isso. Claro que não 100% do seu tempo, que vão te taxar de maluco, mas é você andar em espírito, é você orar nos seus horários pré-determinados por você mesmo, para você orar, é você se relacionar com Deus, com a sua palavra, ouvir textos bíblicos, ler textos bíblicos, ter na sua mente para a meditação cânticos e hinos, ter na sua mente para a meditação a palavra, ter conhecimento para você se relacionar. Por que que um casal precisa ficar junto?
né? Precisa viver na mesma casa, para que eles possam manter ali a sua intimidade, senão há o distanciamento. Com a palavra de Deus, nós precisamos manter intimidade. Com Deus, nós precisamos manter intimidade para que a gente tenha um relacionamento com Ele tremendamente abençoado. Amém? Guarda essa palavra no coração de vocês, guarda essa palavra dentro de vocês, pratiquem essa palavra, exponha essa palavra, que Deus vai trazer bênção sobre a nossa nação. Deus vai trazer bênção sobre o nosso país, Deus vai trazer bênção sobre a nossa terra, Deus vai abençoar o nosso povo novamente em nome de Jesus. Amém, gente? Amém, gente? Amém? Deus vai abençoar o nosso povo novamente, nós vamos voltar a ter a normalidade na nossa vida em nome de Jesus, né? Olha o que disse aqui Josafá para o povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20, 20, né? Esse já é a parte B do versículo. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então pela manhã eles levantaram, saíram ao deserto, né? Josafá pôs-se em pé e começou a proclamar sobre a vida da nação, sobre a vida do povo que ali morava, sobre a vida do povo que vivia naquele lugar. Amém, gente? Amém, amém, amém? Glória a Deus. Eu quero deixar no seu coração esta palavra maravilhosa, né? Sabe qual vai ser a sua vitória, para eu concluir aqui? A nossa vitória final será a salvação. A última bênção que você vai alcançar, pastor Gilson, é a salvação, é a vida eterna, né? Se há uma coisa que nós precisamos aprender, que a nossa salvação é assegurada na Bíblia por intermédio de Jesus Cristo. Só tem uma pessoa que pode impedir que nós sejamos salvos: nós mesmos, com as nossas escolhas, com os nossos erros, com a nossa falta de reconhecimento, né? Nós sabemos que se houver arrependimento, gente, eu nunca vi ou vivi uma verdade tão grande como que está escrito aqui em 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, estarão abertos os meus ouvidos, e abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas como é que ele começa dizendo? Arrependimento, né? Arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades. Arrependimento faz com que haja uma mudança tremenda nas nossas vidas. Amém, gente? Amém, amém? Amém, amém? Muito bem. É só isso, só isso. Quero parar por aqui e deixar no seu coração e deixar dentro de você, para que você possa pensar nisso. Eu pergunto para você, eu tenho feito essa pergunta aqui nos cultos online. Fiz alguns cultos próximos presentes, próximos passados. Eu fiz a seguinte pergunta: onde você passará a eternidade? Você sabe? Se você receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Senhor te dará a vida eterna. Você vai passar a vida eterna com o Senhor. Amém? Amém? Você vai viver a vida eterna com o Senhor. O Senhor te dará a vida eterna para a glória de Deus, né? O Senhor te dará a vida eterna para a glória de Deus.